Os tesouros da redenção. Enquanto forem organismos religiosos separados da unidade da fé e da comunhão, no mesmo corpo místico, estas comunidades não podem constituir de meios úteis e eficazes de salvação. Antes, pelo contrário, são obstáculos à consecução da vida eterna. Se, portanto, os fiéis, que nestas comunidades erram de boa fé, e chegam a salvar-se, isto se dá apenas acidentalmente, e na medida em que, por disposição da divina providência ou pela vontade positiva da Igreja Católica, tais fiéis recebem as graças de que somente a verdadeira Igreja de Cristo, a quem foram de algum modo incorporados, é a única e fiel depositária. Nesse sentido, tudo o que estas comunidades retêm, dos tesouros da redenção, é da Igreja Católica, que o receberam como de sua fonte própria e legítima. Permanecendo, pois, na linha autêntica da sucessão apostólica, a hierarquia eclesiástica dos cristãos ortodoxos preserva de fato o poder e as faculdades da ordem, outrora conferida no seio da Igreja, e por isso pode celebrar e conferir validamente os sacramentos, inclusive a Eucaristia. Como diz Santo Agostinho, abre aspas, uma coisa é ter e outra é ter retamente. Fecha aspas, e abre aspas. Uma coisa é não dar, e outra é não dar bem. Fecha aspas. Dito isto, os separados da Igreja, quer por heresia, quer por cisma, tendo recebido o batismo, por cujo caráter indelével permanecem sob a jurisdição da Igreja, com o qual mantém uma conexão real, embora imperfeita, e o sacramento da ordem, ao qual se segue o poder de consagrar, podem oferecer o santo sacrifício em que Nosso Senhor se faz presente, sob as sagradas espécies. Fazem-no contudo ilicitamente, visto estarem apartados da comunhão eclesial, e por conseguinte, como ensina São Tomás de Aquino, não recebem os celebrantes o fruto espiritual que do sacrifício lhes poderia advir. A legislação atual. Ora, a Santa Igreja, como dispensadora da redenção, pode permitir que naquelas circunstâncias, prescritas sempre pelo direito, em que não haja ofensa à unidade eclesial, nem perigo de adesão formal ao erro, ou de aberração na fé, seus fiéis recebam os santos mistérios de ministros acatólicos, que pela sucessão apostólica tenham verdadeiros sacramentos. Com efeito, se é certo haver entre os dissidentes muitos filhos desconhecidos, nascidos e batizados sem culpa pessoal em seitas separadas, os quais, ao menos em voto, aderem à verdade católica, a Igreja pode, e tem o direito de conferir, não apenas a estes as graças que de outra maneira lhes seriam inacessíveis, mas sobretudo, a seus filhos notórios que, em casos especiais, estão impossibilitados de dirigir-se a um ministro católico. Por isso, já o Concílio Vaticano II, tendo em vista o bem espiritual das almas, e para favorecer a união com as igrejas orientais separadas, estabeleceu a seguinte norma, abre aspas, podem ser conferidos aos orientais, que de boa fé se acham separados da Igreja Católica, quando espontaneamente pedem, e estão bem dispostos, os sacramentos da penitência, Eucaristia e unção dos enfermos. Também aos católicos é permitido pedir os mesmos sacramentos aos ministros acatólicos, em cuja igreja haja sacramentos válidos, sempre que a necessidade, ou a verdadeira utilidade espiritual, o aconselhar, e o acesso ao sacerdote católico, se torne física ou moralmente impossível, fecha aspas. O atual Código de Direito Canônico, ao legislar sobre a communicatio in sacris, entre católicos e acatólicos, reproduziu esta mesma norma no cânone 844, parágrafo 2º. Abre aspas, todas as vezes que a necessidade o exigir, ou a verdadeira utilidade espiritual o aconselhar, e desde que se evite o perigo de erro ou de indiferentismo, os fiéis a quem seja física ou moralmente impossível recorrer a um ministro católico, podem licitamente receber os sacramentos da penitência, Eucaristia, e unção dos enfermos, dos ministros não católicos, em cuja igreja existam aqueles sacramentos válidos, fecha aspas. A legislação atual, portanto, exige para a lícita comunhão numa igreja ortodoxa, a. Estado de necessidade, b. Que se evite qualquer perigo de erro ou indiferentismo, c. Que o fiel esteja física ou moralmente impossibilitado de receber de um ministro católico os sacramentos, e apenas estes, da penitência, Eucaristia e unção dos enfermos. O mesmo cânone, parágrafo 3º, contempla ainda a possibilidade de os ortodoxos receberem esses três sacramentos das mãos de um ministro católico. Abre aspas, os ministros católicos administram licitamente os sacramentos da penitência,
Eucaristia e unção dos enfermos aos membros das igrejas orientais que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, se eles os pedirem espontaneamente e estiverem devidamente dispostos. O mesmo se diga com respeito aos membros de outras igrejas, que, a juízo da Sé Apostólica, no concernente aos sacramentos, se encontram nas mesmas condições que as igrejas orientais referidas. Fecha aspas.